Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala galera, tudo bem com vocês? O brasileiro não tem nem um minuto de paz. E quando ele é trabalhador, aí que a paz dele não dura muito tempo, a alegria dele não dura muito tempo. Bom, voltei hoje de viagem, inclusive férias merecidas. Fui dar um passeio, tô até bronzeado aqui. Vou falar hoje sobre o seguinte, de uma fala do filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, que mais uma vez faz uma fala de ataque a professores, afirmando que esses são doutrinadores. Segundo o que ele diz na fala dele, o professor doutrinador, na sua concepção, ele é até pior que um traficante, porque ele gera divisionismo familiar. Qual o peso e o sentido dessa frase? Qual o objetivo dela, né? Bom, o objetivo dela é reanimar essa base eleitoral aí que está meio que dispersa por conta da condenação do Bolsonaro, que está meio entristecida, porque os bolsonaristas eles só vivem de clique e de construção de pânico moral dessa militância fascista bolsonarista. Tá mais do que claro agora, não dá mais pra gente esconder de modo algum ou tentar jogar isso para debaixo do tapete. Bolsonaro, seus filhos e aqueles mais fervorosos que o seguem são fascistas. Eduardo Bolsonaro é um fascista. André Valadão também. Acho que a gente não pode mais ter medo de dizer quem eles são e o que eles representam. Bom, essa fala dele, a gente não pode dizer que é uma fala infeliz. É uma fala muito bem pensada. É uma fala que tem um projeto de enfraquecimento da educação pública, de enfraquecimento da condição de professor como um formador de opinião, do enfraquecimento, inclusive, de um pensamento científico e da criticidade do nosso ensino, do que nós, professores, temos como compromisso, né, de ativar a criticidade dos nossos alunos, fomentar uma compreensão crítica sobre o mundo, fazer um debate crítico sobre o conteúdo que é dado. Já não bastava o professor ser mal remunerado, o professor sofrer humilhação cotidiana, né? O professor, como trabalhador, ser essa figura que as pessoas não entendem e não o entendem e o compreendem como um ator importante na sociedade, mas sim um pobre coitado que as pessoas devem ter apenas pena. Já não bastava tudo isso, já não bastava a tiração de sarro de algumas pessoas em relação à nossa função do ponto de vista social. Já não bastava tudo isso. Desde 2018 nós temos visto, de fato, uma seara, uma verdadeira operação da extrema-direita contra os professores. Isso se inaugura, por exemplo, com o movimento Escola Sem Partido, que defende, né, que disciplinas e que conteúdos não sejam dados em escolas, que na verdade não é a escola sem partido, é a escola do partido único, digamos assim. Além disso, né, você teve Damares e tantos outros bolsonaristas com a lógica defendendo o homeschooling, o enfraquecimento da educação pública, do ensino presencial. Já não bastava tudo isso, já tinha esse clima. E no Brasil, por conta dessa política, por conta desses atores animarem isso, por conta do crescimento da extrema-direita na sociedade brasileira, essa fascistização de parte da sociedade brasileira, essa bolsonarização de parte da nossa sociedade, você teve no último ano, nesse ano inclusive, uma onda forte de ataques à escola, de ataques violentos a professores, o Brasil inclusive se assemelhando aí aos Estados Unidos, né? Se assemelhando não só do ponto de vista das armas, mas se assemelhando aos Estados Unidos nesse aspecto. E tudo isso foi construído nesse último período, com escola sem partido, com a narrativa de que o professor é um doutrinador, de que o professor não pode dar determinados conteúdos e conhecimentos. Então o bolsonarismo veio muito forte
nessa agenda contra o professor e especialmente contra a educação pública, porque na verdade o que eles querem é que o filho do trabalhador não tenha acesso a qualquer conhecimento que fomente sua criticidade, sua interpretação crítica sobre o mundo. Eles querem, na verdade, que os filhos do trabalhador continuem em posições subalternas no mundo do trabalho. Então, você tem tudo isso, esse clima construiu isso. E de forma não é irresponsável, de forma criminosa, o filho do ex-presidente, num discurso feito para armamentistas, faz uma lógica de ódio, de jogar a sociedade contra o professor. De que o professor tem que ser filmado, de que o professor não pode dar determinados conteúdos, de que o professor é um doutrinador. Gostaria de dizer para ele, inclusive, que ele não passa de um fascista e que a história vai fazer o seu papel e esses todos vão para a lata do lixo da história. A história não está sendo generosa com esses e não será com esses. Agora, o grande problema é que um parlamentar com mandato eletivo, no exercício da sua função, né, como parlamentar, como figura pública, como uma pessoa que fala para pessoas, eu não queria que o Eduardo Bolsonaro falasse para milhões de pessoas, mas ele fala, infelizmente, usar esse discurso. O que é que esse discurso tem como consequência? Ou pode ter como consequência? É a intensificação de violência contra nós professores, contra a educação pública, violência física. Já não bastava tudo que a gente sofria de ataque, de retirada de direito, de baixos salários, de baixa remuneração, de nós não termos condições de fazermos pesquisa acadêmica, da gente ter a precarização vinda aí do novo ensino médio. Já não bastava tudo isso. Tinha que vir o Eduardo Bolsonaro para legitimar uma lógica violenta contra nós professores. Então, é que a gente fique muito atento e que nós professores e nós sociedades, para quem nessa sociedade defende a vida, defende os direitos, defende a educação pública, a gente está mobilizado e muito atento e fazer esse bom combate, esse bom exercício. Espero que, inclusive, os parlamentares do nosso campo, né, que já, inclusive, afirmaram isso, entrem no Conselho de Ética, que a gente faça essa pressão, porque isso não pode passar impune. Eduardo Bolsonaro não é dono da lei. Ele tem que ser responsabilizado pelos seus atos, assim como qualquer outro que propaga o ódio. Liberdade de expressão não é liberdade de cometer crimes, de fazer discurso de ódio, de perseguição contra nós professores. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas. Só assim a gente vai fazer essa rede, esse canal, essa comunidade crescer ainda mais. É isso aí. Não vamos desistir na defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica e inclusiva, que garante ao filho do trabalhador conteúdos e que garante a ele a necessidade de reflexão crítica sobre o mundo. Só assim nós teremos, de fato, uma sociedade melhor investindo na educação, mas não como um mero discurso vazio. É investir no professor, é investir na estrutura e nós fazermos esse bom combate na defesa da educação pública. É isso aí, gente. Até mais. Saudações.